Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Devaneios no Café. Hoje feito ao sábado, né? Hoje foi um dia excepcional aqui pro nosso programa. Geralmente a gente faz aí o Devaneios no Café às quartas-feiras, tá? Então hoje nós estamos fazendo o Devaneios no sábado. Então deixa eu só... Já que eu tô fazendo aqui, esqueci que eu liguei o ar-condicionado aqui, peraí. Eu vou morrer de calor aqui. O pessoal já chegando aqui, tô já vendo que tá chegando. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí ao nosso programa. E o nosso programa, para quem não conhece, para quem tá vendo pela primeira vez, a gente já tá no encontro, eu acho que tá no 129 ou 150. 130º, 130º, 29º encontro aqui no Devaneios no Café. E nós temos parceria com o SEI Campinas. O SEI Campinas é o que nos acolhe no nosso programa, né? A gente geralmente faz no SEI, mas hoje, excepcionalmente, nesta semana, nós estamos fazendo aí no sábado. A Tatiana Morel chegando. Boa tarde, Tatiana. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Sempre está aqui conosco no Devaneios, né, Tatiana? A Tatiana já é da casa, já está aí em todos os encontros. Pelo menos a grandíssima maioria eu vejo a Tatiana por aqui. E além da parceria com o SEI Campinas, nós também temos a parceria com a editora Vozes. A editora Vozes, que inclusive, né, mostrando... Eu não sei se eu já mostrei este livro, provavelmente eu já mostrei este livro, mas eu tenho visto diversos profissionais, pessoas conhecidas, assim, que eu sigo, algumas páginas, que têm falado muito sobre aquele livro, né, que ficou muito famoso, que ele está sempre sendo bem revisitado, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. E eu acho que um outro livro bem interessante é porque o Mulheres que Correm com os Lobos é um livro que tem bastantes contos, tem vários contos ali dentro do livro, que é trabalhado, né, a visão da autora e tudo mais. E também eu trago hoje um livro da Vozes bem interessante, que é O Amor nos Contos de Fadas, O Anseio pelo Outro, da Verena Cast. Isso aqui não é exatamente uma estreia inédita da Vozes, né? Esse livro já está há um tempo no catálogo da Vozes. Eu vou mostrar para vocês aqui que estão vendo aqui, quem estiver só ouvindo, né? Quem estiver no Spotify ou outras plataformas aí só escutando, é este livro do Amor nos Contos de Fadas, que tem 2 passarinhos aqui na capa. Eu achei bem interessante a proposta deste livro, e aí eu faço essa recomendação, que é uma proposta ali sobre trazer ali os conteúdos do Conto de Fadas para uma conversa sobre relacionamentos, sobre os conteúdos psicológicos que tem ali dentro dos Contos de Fadas, e falar as diversidades, as diversas tramas que se tem, inclusive, dentro das propostas de relacionamento que envolvem os Contos de Fadas, nesta temática do amor. Então essa aqui é uma indicação que eu faço a vocês, quem gosta do tema, quem quiser ali conhecer mais contos diferentes em relação a essa temática. Esse livro aqui é bem bacana. Aqui tem várias coisas, tem um peregrino aqui em busca da parceira, por aí vai. Então essa é a minha recomendação da semana. E para quem acompanha a página, nós tivemos a votação, ela saiu o resultado na quarta-feira. Inclusive a disputa foi bem acirrada sobre 2 temas. Este tema, bem no finalzinho, faltando umas 3 horas para encerrar a votação, ele foi o mais votado. E o tema que foi escolhido desta semana foi o Há Lugar para a Criança que Nos Habita. Este foi a sugestão de tema aí
dos seguidores da página, não vou lembrar agora quem foi exatamente, mas foi um dos temas ali que ficou bem acirrado e foi o mais votado aí no finalzinho da votação. Então vamos falar sobre isso. É um tema bastante interessante. É um tema, como é que eu posso dizer? Ele não é um tema novo. Ele não é um tema novo. Eu falo isso porque já lá para a década de 70, década de 80, o Hillman, ele teve uma das temáticas que ele mais escreveu sobre as perspectivas arquetípicas foi sobre o arquétipo Puer-Fênix, não apenas o Puer Eternus, mas o Puer-Fênix. Queria abrir essa concepção agora para a gente ir entrando nessa proposta que a gente tem de todos os devaneios, que é de conversarmos ali com o extraordinário, o fora do comum. E óbvio, se a gente quer sair fora do comum, se a gente não quer ficar rodando na rodinha o tempo todo do comum, a gente precisa localizar o que geralmente é tido como comum. Para quebrarmos o comum, a gente localiza o comum. É mais ou menos isso. Então, diversas vezes aqui eu começo o tema falando sobre quais geralmente são as perspectivas mais usuais em relação a, sei lá, trabalho, amizade, seja lá qual for o tema que a gente esteja trabalhando aqui no Devaneios, né? E a proposta é sobre o lugar da criança. O lugar ali a gente pode colocar não o lugar da imagem da criança. Claro que ela vai refletir sobre a criança também, mas é o lugar da imagem da criança, que é bem interessante. Inclusive, tenho até aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui sem derrubar as coisas. Peraí, eu deixei como apoio um livro aqui, deixa eu ver se eu não caio. Era aí que eu vou apresentar para vocês aí. Foi sem causar tumultos. Deixa eu só arrumar agora a telinha. Aí, foi. Deixa eu ver aqui. Tem uma parte interessante aqui que eu não... Onde que eu a vi aqui? Tá, tem aqui. Este livro, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema, eu vou tentar não ler muito o livro. Talvez eu leia uma passagem ou outra dele aqui, só para a gente inseminar a nossa imaginação. Mas acho que eu já trouxe ele em algumas lives, sim. Que é o livro do Puer, Ensaios sobre o Arquétipo do Puer Eternus, de James Hillman. Isso aqui é um compilado de artigos, de obras, de seminários que o Hillman fez sobre a perspectiva do Puer, aonde ele vai discutindo, ele vai fazendo uma passagem em relação ao Puer Eternus e vai falar sobre uma outra característica que é o Puer-Fênix, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque, por exemplo, quando a gente está falando então sobre o amor, nós não estamos falando do amor de uma forma literal. Como a gente está falando sobre trabalho, não é do trabalho de uma forma literal. Tudo que nós estamos trazendo aqui para o Devaneios é para tentar sair da literalidade. Então, quando a gente está falando de uma criança, né, o tema de hoje é a criança que nos habita. Né, essa foi a sugestão do tema. Nós não estamos falando de uma criança literal. Nós não estamos falando sobre problemas socioeducativos em se tratando da criança. Isso também acontece, isso também é importante. Mas onde a gente está mirando, principalmente, é para o imaginário como se fosse uma criança. Tem uma diferença qualitativa em relação a isso. Tá? E qual que é a diferença? A diferença é que quando nós estamos olhando para alguma coisa como se fosse uma criança,
é alguma coisa que tomou a imagem ou que pegou emprestada a imagem de uma criança para falar melhor sobre si mesma em relação às suas características. Ou seja, cada imagem nos propicia, nos inicia, nos abre uma porta para enxergarmos melhor determinadas características através da qualidade daquela imagem. Por exemplo, uma coisa é sonhar com uma cobra, outra coisa é sonhar com um urso, outra coisa é sonhar com um camelo. Todos eles são animais. Mas aquela escolha específica daquele animal propicia que alguma coisa diga-se melhor do que outra. Às vezes um conteúdo anímico, né, no sentido de animal aqui no caso, fala-se melhor através de uma cobra do que de um urso. Por N motivos, pelas qualidades que a cobra tem. Então a gente mira nas qualidades. Isso é interessante. Então quais são as qualidades da criança? Também, se a gente for falar de uma outra maneira mais arquetípica, do puer. Quais são as qualidades do puer? Bom, uma coisa interessante é o resgate que o Hillman, né, vou citar muito o Hillman, por conta de quê? Porque dentro da psicologia, eu vou fazer um apanhadão histórico para a gente chegar até onde, desse lugar da criança também, que é um lugar bastante reprimido, bastante evitável e ao mesmo tempo tudo que, né, um psicanalista comum entenderia que tudo aquilo que é reprimido fica cada vez mais ressaltado. Então eu vou fazer um apanhadão histórico, primeiro buscando a cerne, as origens daquilo que cria-se, daquilo que vem a ser a nossa concepção de psicologia e de psicanálise. Então, no apanhadão histórico, nós temos o nascimento tanto da psicologia quanto da psicanálise nos hemisférios norte do mundo. Europa, Estados Unidos. Ali, a concepção tanto de psicologia quanto de psicanálise entra e busca como validação, como N coisas, busca uma validação científica. Busca metodologias científicas para se validar como uma ciência. Só que os modelos científicos são orientados, são norteados através de ciências ditas como exatas. E também ditas como biológicas, pois são aquelas que são mais palpáveis, são mais prováveis, são mais testáveis. Então, dentro desse ambiente é que nasce a psicologia e também a psicanálise. Eu separo as duas porque as duas não tiveram um nascimento concomitante, mas tiveram um nascimento no mesmo lugar. Tiveram esse nascimento neste mesmo lugar. Esse lugar da cultura europeia, desse lugar da cultura dos nortes. Enquanto, inclusive, a psicologia arquetípica, ela mira o sul. Ela vem de outro lugar, ela vem de baixo. Ela busca, por exemplo, um autor bastante referenciado, que é o Rafael Lopes Pedraza. Ele é venezuelano. Ele ministrou, ele apresentou a psicologia arquetípica na Venezuela. Aonde que a psicologia de outros, digamos assim, o hypado da época. O hypado da época era ficar na Europa, apresentar ali pro pessoal lá da Alemanha, Estados Unidos. Inclusive Freud e Jung viajam juntos aos Estados Unidos para apresentarem, para iniciarem a sua ciência nos Estados Unidos, para ser aceita, porque lá é um lugar já
dentro daquela época que eles viviam, um lugar que se busca a comercialidade. Busca-se esse lugar. Então, se a gente está vivendo esse tipo de lugar, qual que é o imaginário que é fornecido? É o imaginário de que as coisas precisam funcionar. Olha só, se a gente está pegando aí que Jung e Freud viajam juntos para os Estados Unidos para apresentarem a psicanálise, tem um objetivo comercial. Não é só um objetivo ali de difusão para o mundo, é um objetivo comercial. Ganhou os Estados Unidos, ganhou o mundo. Qualquer montadora de carro sabe disso. Então, é nesse patamar. É nesse lugar aqui que a gente se encontra. Então, toda ciência que busca uma validação precisa ser muito bem comercializada, muito bem conquistada por aquele povo. Então a gente pode se indagar em que tipo de validação é essa também. E uma coisa muito interessante. Por que eu estou citando tudo isso? Porque nós estamos falando de uma imagem, nós estamos falando de um arquétipo, talvez melhor dizendo, não só de uma imagem, mas de um arquétipo, que se a preocupação for em como isso digamos assim, para que isso serve, como é isso, como é que o pessoal fala hoje em dia? Tem um termo. Isso é eficaz, lembrei. Isso tem uma terminologia. Isso é eficaz como? Se a gente for para esse lado da preocupação, a gente está matando o puer. E isso é importante. Por quê? O Freud não trabalha tanto a ideia do puer, obviamente, por N fatores e tudo mais e tal. Ele trabalha mais a ideia da criança com o desenvolvimento, né, e a ideia da criança e tudo mais. Isso ele trabalha, obviamente, na obra dele. Mas estou falando agora do arquétipo. O Jung, ele fala, aí o Jung ele entra no arquétipo do puer e ele fala muito sobre o puer aeternus. O puer aeternus, ele não é tão bem comercializável assim. Como é que eu vou falar para você? Olha, se você der voz à sua criança interior, depois eu vou até discutir esse termo da criança interior, tá? Porque aí a gente vai entrar... Eu estou só pegando o termo comum. Mas se a gente for pela essa lógica mais junguiana clássica, se você der voz à sua criança interior, a probabilidade de você virar um sujeito disfuncional é muito grande. Voz no sentido de deixar o negócio livre demais. Então você vai analisar para você tentar ser menos infantil possível. Só que dentro dessa ideia, qual que é a problemática dela? Ela é uma ideia que já está buscando repressão e não relação. Apesar dela estar ali tentando analisar alguma coisa, mas é para o negócio não ficar no Peter Pan. É para a gente superar o Peter Pan. Estou usando o Peter Pan como uma imagem de puer aeternus. Isso é muito mal economicamente. Isso é muito mal para aquilo que precisa o tempo todo estar fabricando coisas, trabalhando e tudo mais para esse lugar. Então, dentro da obra do Jung, não só do Jung, tá? Da Von Franz também, o puer fica muito reprimido, como se a gente precisasse conter ele, como se ele fosse um mal, como se ele fosse um demônio que eu precisasse transformá-lo numa coisa melhor. O Hillman, ele relê e ele vê que não, peraí, a gente está lutando contra uma imagem, isso é meio paranoico, isso é meio maluco o que a gente está fazendo, se a gente continuar indo para esse caminho. Então ele fornece outras alternativas.
Ele não vai dizer que é o puer eternos, não existe. Não tem. É uma faceta da imagem. Mas ele vai perguntar se com quem o puer conversa mais. Com o que ele busca. O que está buscando ele, o que ele vai ali se relacionar. Então esse é o primeiro ponto. O ponto em que a gente começa a poder fazer uma inversão. Ao invés da gente fazer a pergunta se há um lugar ou há lugar para a nossa criança interior, a gente pode fazer uma outra pergunta, que talvez seja até um pouco mais interessante, e aonde isso nos leva, onde isso nos joga. Que lugar eu fico quando eu moro nessa criança? Quando eu estou morando nesta criança, como eu fico? Como eu sou tratado? Aí eu vou perceber como eu estou tratando ela também. Então a gente vai fazer uma inversão, um outro olhar, de que nós não habitamos essa criança interior. Talvez ela nem seja uma criança interior nesse sentido. Mas talvez essa criança nos forneça a interioridade. A interioridade dela. Então nós habitamos ela, não ela nos habita. Se nós habitamos nela, então nós estamos dentro da interioridade dela. Dentro da perspectiva dela. E óbvio, se a gente trata mal ela, ela vai devolver a maneira como ela está sendo imaginada. É uma devolutiva. Então esse é um outro ponto, né? Como é que eu estou tratando o meu anfitrião? A gente pode se perguntar assim: se a gente mora na alma e não a alma mora na gente, e a gente está falando de alma com perspectivas, e a criança aqui vem como uma perspectiva, como eu estou tratando o anfitrião? Se a gente for pegar aquela frase emblemática lá do Freud, o ego não é senhor da própria casa. Então tá. Então essa casa tem alguns senhores, talvez, não seja só um. Tenham vários senhores e senhoras. E variações disso tudo também. Como é que eu estou tratando o anfitrião? Como é que eu estou tratando aquilo que me recebe? Que recebe a minha consciência, que recebe os meus interesses, que tem a cara dele. O que eu estou fazendo nessa casa? Eu não sei se está ficando meio maluco para vocês a ideia aqui, mas a ideia é buscar mudar a nossa consciência de que, na verdade, a nossa consciência sempre está habitando alguma coisa. E a forma que a gente trata essa coisa é como a gente trata a casa da coisa. Como estamos tratando o anfitrião. Aquilo que nos recebe, aquilo que nos fornece alguma coisa. Então isso é muito interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Já temos perguntas. Deixa eu ver aqui. A Ingrid. Mas focar nesse arquétipo não atrapalharia o sujeito a se amadurecer e ter consciência que ele não pode viver do passado? É uma boa pergunta, tá, Ingrid? E aí tem um ponto, tá? É uma boa pergunta, porque aí é onde o Hillman ele começa a discutir esse duplo que é o arquétipo Puer e Sênex, tá? Deixa eu só ver onde eu começo aqui, onde que ele... Deixa eu ver, eu grifei o negócio, acho que achei, aqui, ó.
Deixa eu ver que tem duas coisas que eu grifei. Tá. Então deixa eu só focar aqui deixa eu ver, tem mais duas perguntas aqui. Vou pegar a primeira da Ingrid, já vejo da Tatiana Morels aqui. Então, tem uma coisa interessantíssima aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou ler o... Olha, eu acho que eu vou ler o parágrafo inteiro, porque nesse parágrafo ele está utilizando uma imagem que ela voltou a ficar conhecida por conta daquele filme da Odisseia. Ele vai falar do Ulisses aqui, interessante, é bem interessante isso que ele fala do Ulisses também, tá? Então acho que é um parágrafo de uma folha, de uma página e pouquinho só, não é muito grande não, então dá para lê-lo. E aí eu vou fazer alguns comentários sobre a sua pergunta. Porque aí o que você está falando, Ingrid, né? Não é sobre o Puer, que a gente está falando do novo. Se alguma coisa ela está remetendo, ela fica presa no passado, não é o Puer, é o Sênex. Que ele está se arremetendo, que ele está, digamos assim, nostálgico. Mas tem uma coisa mais interessante do que isso. É que quando sofre um, sofre outro. Ou seja, quando o velho e o novo sofrem juntos, com diferenças, mas sempre juntos. Eu vou ler o parágrafo que eu acho que vai ficar mais interessante. Quer ver? Ó? No livro que eu tenho é o livro da Paulus, da editora Paulus, e está na página 42, último parágrafo da página 42. Portanto, o Puer personifica, ou seja, personifica é um como se, tá? Ele é um como se. O que se apresenta como tal coisa, como um novo, e por aí vai. O Puer personifica aquela faísca úmida dentro de cada complexo ou atitude que é a semente dinâmica original do espírito. É o chamado de uma coisa para sua própria perfeição, o chamado de uma pessoa para seu self, para ser verdadeiro consigo mesmo, para manter a conexão com seu próprio eidos, divinamente criado. O Puer oferece conexão direta com o espírito. A gente poderia até colocar de uma forma assim, que o Puer ele está ligado àquilo que nos anima, que nos coloca para cima, também de alguma forma. Quebre esta conexão vertical e ele cai com suas asas quebradas. Quando então cai, perdemos o propósito incandescente e urgente. Ao invés começa a longa marcha processual pelas câmaras de poder em direção ao velho rei de coração endurecido, que frequentemente está disfarçado ou indistinguível do velho sábio doente. Olha que interessante isso daqui. Aqui ele está colocando que o velho sábio está doente porque o Puer não consegue voar. Ele não consegue. Então esse também é um ponto muito interessante. Tem eu não vou lembrar, eu acho que é o próprio Hillman que fala isso, tá? Depois me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é o próprio Hillman. Ele vai falar o seguinte: porque falta ao Puer, o Puer está ligado ao complexo materno. Né? Ele está ligado com a mamãe, então não quer sair da mamãe, né? Ele quer que todo mundo abrace ele, é um colo infinito. Tem isso. Tá? Isso a gente fala do Puer Aeternus, por exemplo. Mas a grande sacada é a ligação do Puer com o velho sábio, também com a pátria, também com o pai. O lugar, né, já pegando o tema que a gente está falando hoje, que o lugar do Puer é em direção à sua pátria, é em direção àquilo que o originou. A gente está falando com uma metáfora aqui, tá? Não vai esses malucos que ficam falando de política, não, negócio doido. Mas a sua pátria é o que origina.
é o que dá a ele a sua chama, que tem um termo que ele usa aqui, até trazendo, o propósito incandescente. O propósito incandescente, vamos colocar ali, em outras palavras, significa desejo, né? O propósito incandescente é aquilo que me dá aquele furor de, opa, quero fazer esse negócio aqui. Então, o Hillman, ele vai comentar o que falta ao Puer quando ele está mal, quando ele está adoecido, quando ele está negativo. É alma. É imaginar, é continuar imaginando. Porque vamos colocar assim, vamos colocar nesse seguinte sentido. Qualquer coisa que em nós nasça como um desejo, com um propósito incandescente, aquilo tem um vislumbre, tem um brilho, tem um maravilhoso acontecendo. Porém, se aquela maravilha vira apenas uma tarefa chata, monótona, incessante, não é nada mais que isso, é aquela plaquinha complicada que já virou meme de internet. A pessoa acabou de se formar na faculdade, vai lá, a família, e leva a placa, ó, não fez mais que a sua obrigação. Então, é basicamente essa ideia de que se eu estou fazendo uma obrigação, eu estou perdendo a imaginação da coisa, ela não tem mais propósito. O Puer é então aquilo que nos dá propósito, que renova o nosso propósito todos os dias. Ele não existe. Ele não existe se eu não alimentá-lo, se eu não der alimento para que ele habite. Por que então aí a gente pode começar a devanear bem? Por que ele é tão reprimido na nossa sociedade? Porque todas as coisas começam a mirar para um propósito de você perder a sua imaginação, de perder a sua reflexão, para que você continue consumindo o que você sempre consome, ou varie seu estilo de consumo, continue vivendo a vida que foi lhe programada para você ter. Ao invés de você pensar, nossa, mas será que isso aqui está legal hoje? Se não está, o que está acontecendo? O que está faltando aqui? Quem dá essas perguntas? Quem que fica fazendo essas perguntas? Por que está assim? Como que está assado? Quem está interessado pela coisa ali é exatamente essa característica do Puer. Então ele não está olhando para o passado, pelo contrário, ele está olhando para o instante. O Puer não olha para o passado nesse sentido que eu estou colocando agora. Ele olha para o instante. O que está acontecendo neste instante? Então a experiência que ele fornece com qualquer coisa é uma experiência direta. É uma experiência degustável. Ele que nos propicia para admirarmos alguma coisa. Enquanto o velho sábio, ele vai colhendo, né, o velho sábio não doente, aí no caso, ele vai colhendo estas informações e vai vendo. O interesse dele é, para onde isso leva? Qual que é a estrutura disso? Ele vai sendo alimentado junto. Eu vou percebendo como é que isso se coloca. É um interesse quase que científico, aí no caso. Agora, quando a gente está colocando que essa nostalgia doentia, o que a doença nos leva para onde? Talvez uma tentativa de resgate àquele ânimo que foi perdido. Não é da coisa em si, mas daquilo que animou a coisa em si. Né? O que ele coloca aqui no início do parágrafo? Aqui, ó, é a faísca úmida. Olha que imagem mais dúbia. Uma faísca úmida. Ela não é completamente compreensível, é uma faísca úmida. É quase como um óleo, aqueles óleos antigos de lamparinas, que quando ele fica aceso por mais tempo.
Ele tem ânimo de continuar, de conseguir ser consumido. Ele não é uma faísca seca, que ele brilha e já acaba. É uma faísca úmida. É interessante essa imagem, muito interessante essa imagem. É legal, é gostoso olhar para ela. Tem mais coisa aqui, mas aí eu fui pegando um pouco da sua pergunta, Ingrid. Depois a gente vai falar mais sobre. Tem da Tatiana Morel, deixa eu ver se eu já engato na pergunta dela, eu continuo lendo. Nesse caso, acho que caberia a pergunta: que criança ainda vive na minha maneira de imaginar a vida? Sim, que o que se apresenta como uma criança, né? O que se apresenta como uma novidade, algo que está mirando para onde está o ânimo, né? A criança, ela mira para onde está o lúdico, para onde está o divertido. Essa palavra é até melhor, eu estava procurando ela, achei. Aonde está o divertido? A criança consegue achar onde está o divertido. É ali que é o interesse dela. Claro que o Puer sem o Senex, ele acaba rápido. Então o divertido acaba rápido. Então essa umidade que ele coloca ali dessa imagem fantástica, uma faísca úmida. Essa umidade é esse Senex que está ali segurando. Esse óleo ali que não se entrega inteiro. Vai curtindo, vai curtindo, vai curtindo. Dá mais sabor àquilo que está acontecendo, aquilo que encandece. Olha que imagem poderosa isso. Um dando possibilidade para o outro. Coisas que são colocadas, né, como se fossem negativos um do outro. Eles podem se tornar negativos um do outro, sim. Tem inclusive uma passagem nesse parágrafo que eu quero chegar nela. Mas aqui a gente está vendo uma qualidade onde um sustenta o outro. Eu preciso de um e de outro. Porque a pergunta da Ingrid é importante, porque ela tem esse imaginário de que as coisas, elas são uma coisa ou outra. Então, para eu conseguir ser um sujeito ativo, proativo, como é que é aquele negócio que fala é proativo mesmo, que fala de empresa e tudo mais. Eu preciso estar focando no meu objetivo, que é crescer na empresa. Mas eu não sei se é meu objetivo é da empresa. Sei lá se eu gostei de trabalhar aqui, sei lá se eu gostei desse pessoal. Geralmente, se eu pergunto para uma criança como é que ela está achando do lugar, ela responde com mais assertividade. É aquela historinha do rei está nu. A criança é mais assertiva. Ela está vendo o rei nu. Todo mundo está ali jogando a sua projeção no rei. E o rei continua nu. Não está vestido de nada. Só está pelado ali. Deixa eu ver se mais perguntas. Gente entrando. Aqui a Ingrid, beleza, eu entrei depois que já tinha começado, mas entendi a diferença. Tem mais coisa aqui, Ingrid, eu vou ler ainda daqui a pouco, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa. Não temos mais perguntas, então vai perguntando aí, tá, pessoal? Então tem uma outra parte aqui interessante, ó. Que aqui a gente falou da derrocata do Puer, que também é a derrocata do Senex. Aí ele vai continuar. Que isso é uma tragédia. Que essa tragédia ocorre todos os dias, até na e pela análise. Dentro da análise e até entre analistas. Olha só, aí é o ponto que eu acho que vai continuar casando aí com a pergunta da Ingrid. Olha só que ele vai falando aqui, ó. Trabalhamos, aqui ele está falando para quem trabalha com análise, viu? Desculpa, estou na estrada e o sinal está caindo. Não, tranquilo, Ingrid. Se o som tá bom... isso que importa, achei que o som estava caindo. E aqui ele continua. Trabalhamos para ultrapassar. A gente pode colocar essa palavra de várias formas. Ultrapassar, vencer, superar. É o mito que a gente vive, né, pessoal? É o mito que a gente coloca para todas as coisas. Tem que superar esse problema. Eu nunca mais beberei dessa água e por aí vai.
Trabalhamos para ultrapassar o puer em nós mesmos. E vislumbramos à frente imagens do velho sábio de amanhã. E aquela busca puer que originalmente nos levou a Jung é firmemente ultrapassada através da adaptação bem-sucedida. Olha só que pancada que ele dá aqui, ele está aqui colocando. É ultrapassada através da adaptação bem-sucedida, não é da mal-sucedida, é da bem-sucedida, ao mundo horizontal da ciência acadêmica ou da clínica. Por isso que eu comecei aqui a nossa live falando sobre o nosso modelo de ciência. Pois o nosso modelo de ciência é um modelo que, para estarmos bem-sucedidos clinicamente, a gente tem que ultrapassar, vencer, ou até, eu vou até piorar, matar o puer. Matar a relação com o puer. Se a gente tem um modelo de ciência que eu estava trazendo aqui, que ele mira a uma funcionalidade, ele mira a realização dos seus desejos subjetivos e de que eles precisam ser realizados de uma maneira concreta, no sentido literal da palavra concreta. Então, se você tem desejo de ter uma família, a gente te mostra que tipo de família você tem que ter, porque se você tiver uma variação disso aqui já não é família. A gente mostra o seu desejo de amar, porque se você tiver uma variação desse tipo de amor, não é amor. Ou seja, é uma ciência que dita, eu não posso falar essa palavra na live, infelizmente, mas que determina ou outorga a como o sujeito precisa imaginar o seu desejo. É dito antes. Convenhamos, né, pessoal? A gente está vivendo numa sociedade que constantemente está o tempo todo dizendo para você... Esses dias eu vi um meme. Eu não sei se era meme ou se era uma crítica do meme, mas eu acho que era um meme mesmo, assim, de falar o negócio e como é que funciona. Que era mais ou menos assim: o criador do servidor, que era ali a imagem do Deus, né, todo-poderoso, ali, monoteísta, segurando o mundinho ali com as mãos, foi tão bondoso que escreveu e ditou as regras do jogo para zerarmos bem o jogo e chegarmos à fase final da melhor maneira possível. Alguma coisa assim. Mas que... eu não posso falar essas coisas na live. Mas que vida é essa que você tem que viver conforme alguma coisa que já foi estabelecida antes da sua existência? Ou seja, não tem lugar para o puer, não tem lugar para novidade. Você não pode... Se eu tenho que ficar o tempo todo pensando, eu preciso ir para a padaria por este caminho porque é o caminho mais rápido, eu nunca posso ir para a padaria por um caminho diferente. Por um caminho que é mais interessante, por um caminho que é mais arborizado, por um caminho que, sei lá, é uma rua nova que fizeram perto de casa. Não existe. Eu preciso sempre manter a mesma ideia. Mas uma ideia que é sempre mantida da mesma forma, ela adoece. Porque ela é uma ideia. E as ideias só se renovam se a gente troca ideias. A gente não consegue mais trocar ideia. Até mesmo, a gente vê em comentários de publicações, de coisas, não se troca mais ideias. Se troca certeza, se troca ali uma... Nossa, que ideia, que comentário genial, mas ideias mesmo, trocar, conversar, dialogar, não tem. Porque para eu receber, para eu conseguir dialogar com alguma coisa que é diferente da minha, eu preciso estar aberto a novidades. Eu preciso estar aberto a alguma coisa que eu não conheço. E não já pegar alguma coisa que eu conheço e já escutar com a que eu conheço. Por isso que o Hillman critica um monte de psicólogo, porque a grande maioria dos psicólogos são chatos pra caramba. A grande maioria dos psicólogos são extremamente chatos. Eles não consideram
aquilo que estão sendo afetados. Eles analisam como eles estão sendo afetados. Grande parte. O Riemann critica. Vocês estão sendo em vários livros. Código do Ser, que agora é Código da Alma. Esse do Puer do Sênex. Revendo a psicologia. Ele vai colocar como a psicologia continua sendo um tipo de ciência que só está tratando as pessoas para se adaptarem ao sistema econômico vigente e ao sistema religioso vigente. Porque ambos nasceram juntos, num contexto histórico. Um trata o outro. E vai lá, coloca o cara lá. Adapta. Você procura. Se vocês quiserem falar qual que é a terapia mais buscada, o tipo de terapia que é mais buscado hoje. É terapia por eficácia. Não é terapia por profundidade. Não é terapia para tentar ver as coisas de uma forma mais bonita. É por eficácia. Isso é capitalismo. Olha as ideias que a gente está consumindo todo dia, que a gente não se pergunta mais sobre elas. Não se interessa mais. Eficácia. O que é eficácia? Eficaz para quem? Eu não estar triste não é uma possibilidade de eu começar a perceber que algumas coisas me afetam, além de como eu quero que elas me afetem? E talvez a melancolia, a tristeza, seja qual for o sentimento ali, que a gente possa nomeá-lo, é uma alternativa a isso. Há uma alternativa a uma volúpia de querer tudo da forma mais rápida possível, de querer ter as coisas da forma mais rápida possível, e você não aprecia nada. Você come tudo com a boca. É aquela comida que você come rápido, porque está pelando na boca e você não pode sentir o gosto dela. Eu não sei. Tem um comentário aqui da Tatiana Morels. Esses conteúdos são reflexo da busca por respostas prontas. Direcionamentos como receitas de bolo, infelizmente. E um alimenta o outro, tá? A gente está falando de modelos econômicos, teológicos e científicos que alimentam uma ideia base e que a psicologia também entra nessa loucura, até porque ela foi criada através dessa loucura, por isso que eu coloquei. Onde a psicologia nasce? Ela nasce no centro do capitalismo. Ela nasce no cerne, da onde as coisas elas são tomadas através de quem obtém o poder de conhecimento. Quem obtém o poder de conhecimento é o fulano lá. As coisas lá da Europa, dos Estados Unidos, são melhores que aqui. Talvez a vida em coletivo, não sei. Pode ser até melhor em alguns sentidos, pelo menos em questão de segurança, no Brasil é complicado com relação a isso. Mas percebe como a gente é retirado, a gente não consegue reimaginar a nossa cultura, porque sempre que a gente imagina a nossa cultura, vem um velho sábio triste, derrocato, e vai falar, a sua cultura é pobre, a sua cultura não vale a pena. Mata a possibilidade da gente criar uma alternativa para nos imaginarmos melhor. A alternativa é hoje, a gente está matando ela todos os dias. Todos os dias. É esse Puer, a gente não está falando de criança, porque isso é importante, reflete nas crianças também, obviamente. Mas a nossa forma de tratar as nossas novidades, o que nos afeta, a nossa novidade, a gente está jogando fora todo dia. Todo dia. E aí eu vou continuar, porque esse parágrafo ele é muito importante ler inteiro aqui. E a gente já está chegando no final da live. Deixa eu ver aqui. Tem um bicho. Era um pernilongo. Matei o pernilongo. Aqui, ó. O artigo publicado, a abertura de um consultório, o reconhecimento por uma sociedade profissional, casamento e filhos, e a influência arquetípica de Ulisses, o capitão, marido e pai, até que tenhamos nos tornado, já antes dos 40, indistintos das estruturas, que o aspecto Puer em nós é chamado a transcender. A faísca extinta por esse ultrapassamento heróico deixa atrás de si tristes frustrações, amargura e cinismo,
as emoções próprias do sênix negativo. Ao conquistarmos os complexos parentais no primeiro plano neurótico, nós abafamos o plano de fundo arquetípico. É bem o que eu estava comentando agora aqui. O puer sofre uma enantiodromia em direção ao sênix. Ele troca as faces de Iano. Ou seja, Iano é a deusa do lar. Né? Então, ao invés de eu receber bem alguma coisa, eu fecho a porta. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Portanto, somos levados a reconhecer que não há nenhuma diferença básica entre o puer negativo e o sênix negativo, exceto por sua diferença na idade biológica. Aqui ele dá um tapa na cara, tá, pessoal? Que eu acho importante comentar o seguinte: não é porque você vai ficar velho que você vai ficar sábio. Você pode ficar velho e pode continuar mais burro ainda. Emburrecido em relação aos seus sentimentos, aos seus desejos, ao seu coração, ao que te movimenta. Emburrecidos, ignorantes. Se eu passar a vida inteira trabalhando, achando que passando 30, 40 anos trabalhando no mesmo lugar, eu vou chegar num momento que eu vou parar e agora sim eu vou conseguir curtir a minha vida, isso pode até acontecer. Mas esse lugar do ânimo, de olhar para as coisas de uma forma animada, eu não sei se isso está disponível mais para mim. Não é uma garantia. Se eu não alimentar essa faísca úmida do puer, não é garantia que ele vai me encontrar daqui a 30, 40 anos, não. Se eu estiver postergando a vida, se eu estiver postergando para depois eu conseguir aproveitar, não é garantia que o interesse, que essa faísca que me animou primeiramente e originalmente continue lá. Não é garantia. Se nós não alimentarmos ela, se nós não tivermos um lugar para ela no nosso cotidiano, na nossa consciência, a nossa consciência nunca vai ser afetada pelo lugar cujo qual nós habitamos. Sempre será um lugar hostil. Sempre será um lugar contra mim, contra a minha vontade. Sempre será um lugar derrocado, amargurado. Onde eu parei aqui? O ponto crítico neste processo, que é representado pelo ponto médio da vida biológica, é também o ponto médio de qualquer atitude ou função psicológica que envelhece, mas não muda. O idealismo e o eros do começo, aqui está falando exatamente o que eu estou comentando agora, sucumbe ao sucesso e ao poder, para serem reencontrados, como vimos em nossas reflexões sobre o Sênix, apenas no final, quando o sucesso e poder falham, quando Saturno está exilado do mundo. Então Eros como lealdade e amizade, e idealismo como insight profético e contemplação da verdade, retornam. Isso aqui eu acho muito bonito, que assim, é como se ele estivesse também dizendo de uma outra forma. É a falha em nos adaptarmos, é a falha naquilo que nós temos como objetivos, que nos abre realmente a uma vida mais interessante. Abre os nossos olhos, desperta o nosso interesse para algo que não tinha abertura até então. Aqui a Flá Regina. Foi isso que falou o professor na live de Etarismo sobre Sabedoria. Ótima live, inclusive. O professor Éder. O professor Éder é fantástico, né, Flá? Ele é fantástico. Sim, é o que o professor Éder falou. Não é uma garantia. Porque nós não estamos falando de um período biológico passado no nosso corpo quando eu tenho, 50, 60 anos e tudo mais. Aqui ele está falando sobre imagem. É uma imagem de como se fosse um velho, como é esse velho, como ele se apresenta.
e que ele pode ser um velho bobão. É também sobre isso. O que é um velho bobão? É um velho, é alguma coisa que não... é alguma coisa que está sempre lutando contra as suas origens. O velho bobão é aquilo que está sempre lutando contra as suas origens. É o Capitão Gancho tentando vencer o Peter Pan. Esse é o velho bobão. Está sempre tentando vencer o Peter Pan. E tem uma imagem muito interessante, tá? Porque assim, ele pode estar sempre tentando vencer o Peter Pan, mas ele está sempre tentando avisar o Peter Pan de, olha, se você lutar contra mim, você está lutando contra você também. Cuidado, viu? Não vai... Cuidado quando você entra na luta contra mim, quando ela fica interessante demais, os dois ficam presos juntos ali. E aí um fica lutando contra o outro eternamente. E aqui a Tatiana Morels. É deixar que algo da infância se torne matéria da vida adulta. Ou até melhor, é como se fosse o seguinte. É a possibilidade, porque assim, sempre, todos os dias, nós podemos ser convidados a alguma coisa que se tornou interessante de alguma maneira. Puxa, eu de repente fiquei encantado com a imagem de dançar, sei lá, música de K-pop. Nem sei como é que chama, mas acho que deve ser isso o nome. Ah, mas meu corpo já não é mais o mesmo de quando eu era criança e tudo mais e tal. Percebe? Se isso for uma justificativa para eu dançar a música de K-pop, eu estou apagando essa chama. Eu estou dizendo para ela que eu não sou o suficiente para o que ela está me oferecendo. Ou pegando a metáfora que a gente está pegando hoje. Eu estou dentro da casa daquilo que me recebe. Aquilo está me dando, fala, olha, eu te vou dar café para você. Ah, obrigado, café eu não quero, porque café me lembra a minha avó que fazia café, eu fico nostálgico, eu fico triste. Então tá bom. Então eu vou tomar meu café e você fica aí, se você quiser, tal. Aquele café, que podia ser um café diferente da sua vovó, você nunca experimentou. Porque você acha que só o café da sua avó é o único que existe. Esse é o puer adoecido. Porque ele está entregando alguma coisa e ele não está podendo se relacionar. Estou tentando te dar um café novo. Você está me escutando? Que não é o café da sua avó, meu querido? Ou seja, a gente se torna menos psicológico quanto mais comparativos a gente vê a vida. Melhor ainda. Se a gente estivesse vendo a vida sempre em termos comparativos, nós estamos sempre matando o nosso puer. Sempre deixando ele de lado. Sempre impedindo com que qualquer novidade converse comigo. Entrem para conversar comigo. Eu fico isolado. E aí eu sempre vou sentir que eu não estou em casa também, né? Que se alguma coisa está me oferecendo e eu não posso ficar em casa, então, né? Que lugar que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Né? E bom, pessoal, essas eram as considerações pinceladas de devaneios que eu queria trazer hoje para vocês. Eu gosto muito desse livro do Hillman, apesar dele ainda ter uma linguagem muito conceitual. Depois ele vai melhorando isso, né? A linguagem dele vai ficando mais divertida. Ele vai percebendo que ele vai deixando o puer dele atuar mais nas obras do Hillman. Então ele vem usando muito termo junguiano, ele vai falar de seres negativo, de complexo, mas ele já está saindo desse lugar ali. Então é mais gostoso, pelo menos ao escutar, quando você vai conseguir imaginar algo que se aproxime das imagens ali, não algo que mate as imagens em terminologias. Né? Deixa eu ver. A Bárbara Análise. Se permitir seria uma forma de evolução? Eu não sei, assim, porque qual que é a cerne, né, Bárbara? O que o imaginário da evolução ele nos traz? Ele nos traz que a gente precisa sempre estar em melhorias, tá? Para evoluir eu tenho que melhorar.
Mas assim, não é nem se permitir, talvez simplesmente a gente começar a ter uma abertura a outras qualidades, que não apenas as qualidades de sucesso e poder, que são qualidades funcionais, mas as qualidades de admiração. Então, eu acho que se permitir é uma forma de aprofundamento também. Se permitir, ele me conecta a coisas mais íntimas, tá? Não a coisas tão funcionais, tão prósperas, que o que traz ali o imaginário da evolução, mas mais íntimas. O que talvez nos falte muito hoje seja intimidade. Busca-se muita intimidade, mas pelo seu oposto, pelo seu contra. Como eu vou criar intimidade com alguma coisa, ou com algo, com alguém, se eu não tenho admiração? Como é que eu vou criar intimidade com algo, com alguém, se eu comparo esse alguém com alguma coisa ou com outra pessoa? Não tem espaço, percebe? Esse momento do instante, esse momento do individual, do único, é perdido. É isso que este Puer nos traz. Ele fala, olha, isso aqui é único, é um momento único, esse instante, você está perdendo ele o tempo inteiro. Então eu acho que a gente tem que cuidar mais do nosso imaginário, para que ele tenha qualidades de alma, que nos leve a ficarmos almados, animados, inspirados. Puxa, eu estou vendo isso, parece que eu estou vendo pela primeira vez. É mais gostoso. Não sei vocês, não sei, pelo menos eu entendo que seja mais gostoso quando eu estou sentindo algo que parece que seja pela primeira vez. Sei lá, eu gosto de comida japonesa, por exemplo. Eu estou indo comer sushi. Eu não estou indo para ter a mesma experiência de todos os sushis gostosos que eu estou tendo. Não, eu estou tendo uma lembrança, um fundinho, essa parte úmida, mas que naquele momento, quando eu senti o gosto do sushi, aquela experiência vai se apresentar para mim naquele instante. Uma coisa propicia para que a outra aconteça. Mas uma não é determinante. Se ela for determinante, então eu estou matando a experiência do instante. Tá? Deixa eu ver, tem mais comentários aqui. A gente já está no final da live já. Aqui a Flá Regina, muito boas considerações, muito interessante, uma ótima live, a Tatiana Morels. Pessoal, agradeço muito, viu? É um tema bem bacana. Eu gosto muito desses devaneios que possibilitam, né? Que eu fiz uma pincelada, tá, pessoal? Esse é um tema muito vasto, tem muita coisa sobre ele. Muito, muito mesmo. Então, vocês sabem que aqui o Devaneios é só uma pinceladinha dentro de um quadro enorme que existe aí, ou que a gente pode ir criando ele junto também, né? Mas aqui a psicóloga, a psicanalista, muito bom, peguei o finalzinho, mas maravilhoso. Eu que agradeço, viu, pessoal? Vocês vão ali possibilitando para que a gente imagine e reimagine melhor aqui as temáticas. Eu que agradeço muito. Hoje a gente está fazendo excepcionalmente aí no sábado. Semana que vem nós voltamos aí com Devaneios no Café na quarta-feira, tá? Então, quarta-feira é o nosso momento habitual aí. Então, eu agradeço muito a participação aí de todas vocês, né? A gente teve uma participação hoje majoritariamente aí feminina, a Nini Bompermaia, na verdade. Live linda e inspiradora, fiquei imaginando e pintando aqui, que legal. Eu fico muito feliz, porque a nossa intenção é essa, pessoal. A nossa intenção é realmente... Claro que eu tenho uma posição crítica, mas não é uma crítica de excluir, tipo, não, vamos matar o capitalismo. Não tem como. Isso não se faz sozinho, que nem de uma forma heróica, é impossível. Mas que a gente possa ter um lugar de reflexão, possa ter um lugar que as coisas que acontecem não precisem nos determinar. Não precisa determinar quem eu sou. A gente pode entrar numa relação para ver como e de que maneira eu me torno dentro dessa relação. A gente perceba mais o que nos afeta.
Que a gente estimule mais os nossos afetos. Não que os evite achando que a gente fica mais forte. Não, a gente fica mais... Evitar afeto não deixa ninguém forte, tá, pessoal? Não sei quem que foi o maluco que inventou essa ideia. Mas, aí estamos aí, aqui, a Solar Shiva, gratidão pela partilha. Imagina, eu que agradeço, viu, pessoal? Tô vendo que tem vários perfis novos aqui nessa live. E que bom que foi uma live aí que foi inspiradora aí para vocês, porque é o que vocês vão trazendo, que a gente vai conversando aí para sair do comum, né? A gente sai do comum aqui. Eu gosto disso, desse caminho que nós fazemos, que sempre é uma novidade, né? Aqui não tem nada que eu vou pensando antes. Muitas vezes o devaneios é realmente para ser devaneios. Então, o que surgir aqui é o que surgiu aqui. Não foi pensado nem... É um instante. A gente está aqui a uma idolatria do instante. É quase isso. Então, agradeço muito. Aqui a Ingrid foi ótima. Brigadão, pessoal. Eu que agradeço muito. Quarta-feira nos vemos de novo aí para quem acompanha o Devaneios no Café. E fica aí o convite também para quem quiser... se aprofundar mais neste universo das imagens, neste universo aí que a gente vai comentando sobre a psicologia arquetípica também, eu fiz uma abertura de um grupo de estudos, o Ateliê de Imagens, que ali é realmente para a gente sentir nas mãos, na pele, no corpo, como a alma conversa com a gente também. Então é um grupo de estudos diferente do habitual, onde a gente tem uma dedicação ao que a imagem traz para nós ali. Então, fica o convite para quem quiser conhecer este grupo. Ele está sempre aberto a novas pessoas que quiserem ali conhecê-lo. Apesar de a gente já ter iniciado, as temáticas elas são sempre daquele momento. Então, a psicologia arquetípica também ela não é um desenvolvimento. Eu tenho que ler aquele livro para entender aquele outro, para entender... Você pode ler o livro que você quiser. Vou pegar a Psicologia Alquímica, que é um livro já bem denso. Não tem problema. Não tem problema. Não tem livro de comece nesse livro e vai parar lá no outro. É cíclico. Vai para onde que venta. Vai para onde que você achar que é mais legal. Mais divertido. Vamos ser um pouco mais lúdicos, né, pessoal? Vamos aproveitar essa possibilidade de podermos ser lúdicos num mundo que pega e tenta capitalizar o lúdico. Que já se torna meio... doentio também, né? Então é isso, pessoal. Aproveitem aí os sábados, esse final de semana, e nos vemos semana que vem. Um grande abraço aí e até o próximo Devaneios no Café. Tchau, tchau.